Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago mais uma parte da nossa série, de passo a passo de como realizar o paper da UniaSelv. E nessa terceira parte eu irei mostrar a vocês como fazer materiais e métodos do paper da UniaSelv. Então, se você quer ver e não é inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber todos os vídeos. É isso e vamos lá! Lembrando, gente, que eu estou fazendo uma série, mostrando o passo a passo do paper. Essa é a terceira parte. Para quem não viu a primeira nem a segunda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, começa pela primeira parte para chegar até aqui, caso você não tenha visto. E caso você já tenha visto, vamos lá comigo. Hoje eu irei utilizar o meu e-book. Sim, gente, finalmente eu lancei o meu e-book, Consegui lançar, eu imprimi aqui para mostrar a vocês melhor. Lembrando, quem quiser adquirir o e-book, eu estou vendendo por R$8, tá bom? São 83 páginas e eu estou vendendo a R$8 em formato PDF, tá bom? Caso você queira imprimir, você pode estar imprimindo, mas aqui vem toda a explicação de como desenvolver trabalhos acadêmicos. Não é somente o paper, tem a base para fazer todos os tipos de trabalho acadêmico, porém é mais focado sim no paper, mas se você estiver fazendo aí TCC, monografia, também dá certo, tá bom? Aqui tem todas as normas da ABNT, como formatar seu trabalho acadêmico, como fazer citações, como referenciar. Tem modelo de paper aqui dentro, tá bom? Para quem quiser ver, com a formatação direitinha, ensinando a você planejar a sua pesquisa, como fazer um projeto de pesquisa, os tipos de trabalhos acadêmicos. Então são 4 capítulos, tá bom? E cada capítulo eu explico um pouquinho sobre cada coisa. Esse livro foi baseado em vários artigos e livros de metodologia científica, tá bom? Então, caso você tenha dúvida em fazer trabalhos acadêmicos, adquira o seu e-book que com certeza vai te ajudar demais. Não somente em um trabalho, mas durante aí toda a sua graduação você pode estar utilizando ele, porque além do livro de metodologia que a gente recebe, ele é bem grande, bem extenso, e aqui eu destaquei apenas as coisas importantes que você deve saber para elaborar um trabalho acadêmico. Caso você queira adquirir, entre em contato comigo no meu Instagram de estudos, que é estudos_by_Amanda, e lá eu vou estar te passando o e-book, tá bom? Após o pagamento. Então me chama lá e adquire já o seu e-book. Então, como eu falei, ele é um resumo de tudo aquilo que é essencial sobre trabalho acadêmico. Então eu estarei me baseando nele para explicar sobre materiais e métodos para vocês. Eu separei aqui as folhas onde fala sobre e vamos lá. Lembrando que materiais e métodos é a mesma coisa de metodologia. Então, tem paper que vai aparecer metodologia, tem paper que pode aparecer materiais e métodos. Significa a mesma coisa. E o que é? É a parte onde devem ser descritos os instrumentos utilizados na pesquisa, como entrevistas, fichas de observação, questionários e equipamentos. É importante definir também as técnicas ou métodos empregados para amparar a análise dos resultados obtidos. Por exemplo, os procedimentos estatísticos, quando for uma pesquisa quantitativa, e os procedimentos descritivos, quando se tratar de uma pesquisa qualitativa. Eu sei que vocês não entenderam nada, porque essa parte de materiais e métodos é um pouquinho complicado de entender, mas vamos lá. Então, é nessa etapa que você vai descrever os procedimentos que você utilizou na pesquisa. Então, em materiais e métodos, a gente vai descrever todos os métodos e procedimentos que a gente teve que utilizar para poder realizar a nossa pesquisa, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai selecionar o tipo de pesquisa que a gente está desenvolvendo. Tem falando os métodos, que podem ser utilizados na sua pesquisa, que é indutivo, dedutivo, hipotético, dialético, histórico, comparativo, monográfico, estatístico, tipológico, funcionalista e estruturalista. Isso a gente não vê muito, mas você pode selecionar como método para poder melhor desenvolver a sua pesquisa, não ficar fazendo vários tipos de pesquisas, vários tipos de métodos, tá bom? Você pode estudar apenas um e guiar o seu trabalho ali. Eu sei que é um pouco complicado de entender, mas quando você assistir mais um pouco desse vídeo, você vai entender a importância da metodologia para poder desenvolver a sua pesquisa, tá bom? Aqui no e-book tem um link onde você pode ver melhor cada um desses métodos, tá bom? Mas não é tão importante o método. O importante é a gente saber os tipos de pesquisa. Então, para a gente definir o tipo de pesquisa, a gente deve se atentar
quanto à abordagem, ou seja, se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa. A pesquisa qualitativa, os procedimentos serão descritivos, tá bom? A gente vai usar a descrição para poder realizar a nossa pesquisa. Já a pesquisa quantitativa, os procedimentos estatísticos, ou seja, a gente vai utilizar de estatísticas para explicar o que a gente quer abordar com aquele assunto, tá bom? É um pouquinho complicado de entender, mas basicamente quase todo trabalho a gente faz uma pesquisa qualitativa, tá bom? Porque a gente descreve ali, né, a partir dos autores sobre aquele assunto. Já a estatística é mais quando você vai em si a campo e desenvolve ali um gráfico, né, para mostrar uma porcentagem de alguma coisa, tá bom? A abordagem da pesquisa basicamente é sempre qualitativa. Quanto à natureza, nossa pesquisa também terá uma natureza que pode ser básica ou aplicada. Quando você adquirir o e-book, você vê melhor sobre isso, tá bom? Porque é um pouco complicado de explicar. Então, vou dar só assim o básico, o mais essencial. Caso você tenha interesse em saber melhor, adquire o e-book. Quanto aos objetivos, ser descritivo, exploratório ou explicativo, tá bom? Então, você vai dizer se o objetivo da sua pesquisa é descritivo, ou seja, descrever sobre aquilo, se é explorar sobre aquilo ou se é explicar sobre aquilo, tá bom? E quanto aos procedimentos, ele pode ser bibliográfico, documental, levantamento, estudo de caso, participante, pesquisação, experimental, etc. Basicamente, a maioria das pesquisas que realizamos, né, no paper da Uniaselv, os procedimentos são bibliográficos, porque a gente se baseia em livros, artigos, né, para poder desenvolver a nossa pesquisa. Se for documental, já é outro assunto. Levantamento, estudo de caso, é um caso mais específico. Participante, quando já envolve outra pessoa ali, né, com entrevistas e tal. Então, para resumir aqui no tipo de pesquisa, os mais básicos de serem utilizados no paper da Uniaselv é a abordagem qualitativa, é a natureza básica, os objetivos, aí você escolhe, né, se é mais descritivo, exploratório ou explicativo, e os procedimentos bibliográficos, tá bom? E agora vamos para a coleta de dados. Também tem várias características, né? A bibliográfica, baseado, né, no nosso procedimento bibliográfico, caracteriza-se pelo uso exclusivo de fontes bibliográficas já publicadas, que são basicamente de livros, artigos, de periódicos e, naturalmente, com informações disponibilizadas em rede, como revistas eletrônicas, sites de instituições científicas, entre outros. Coleta de dados é de onde você colheu aqueles dados, né? Foi de uma revista, foi de artigo, de um livro. A coleta de dados é documental, o questionário, entrevista, observação, então aí depende, né, do tipo de trabalho. Mas para o paper, a maioria das coletas de dados são baseadas na coleta bibliográfica, tá bom? E por último temos a análise, por último não, mas envolvendo, né, os tipos de pesquisa, temos a análise, discussão e interpretação de dados. Esta parte do trabalho retoma o problema de pesquisa, analisando e discutindo frente à teoria e a outros conhecimentos obtidos anteriormente. Apresenta, portanto, uma parte descritiva e outra analítica ou interpretativa. Ou seja, essa parte, né, é a parte que iremos retomar o problema da nossa pesquisa e a gente vai analisar, discutir frente aos resultados obtidos, ou seja, a gente vai analisar se aquela pesquisa teve algum resultado, a gente vai interpretar os dados, né, que a gente utilizar. E ainda na metodologia, o pesquisador deve realizar o fechamento da sua pesquisa após a discussão, análise e interpretação dos dados obtidos durante todos os procedimentos desenvolvidos no estudo. É o momento de apresentar os resultados encontrados, respondendo à problemática e confirmando ou não as hipóteses levantadas no início da sua pesquisa. Então, retomando, como a gente vai elaborar, né, na prática a nossa metodologia ou os nossos materiais e métodos? Então, a gente vai começar explicando o tipo de pesquisa. Então, este trabalho de pesquisa foi realizado baseado no tipo de pesquisa qualitativa, daí a gente pode falar um pouco sobre a questão da pesquisa qualitativa, que a natureza dela é básica, que os objetivos, né, era explorar, era descrever, era explicar. De coleta de dados, para coletar os dados dessa pesquisa foram utilizados coleta bibliográfica, onde pegamos de artigos tal, de livros tal, de autores tal.
Então a gente vai explicar, né, como a gente fez toda a nossa pesquisa, onde a gente pegou cada coisa, em quais autores a gente se baseou, qual a finalidade, né, e na análise, discussão e interpretação de dados, a gente vai retomar o problema. Então, como eu estava falando no outro vídeo, né, nosso paper que a gente está montando juntos é sobre educação inclusiva, então a gente vai retomar. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo um paper com a problemática de a educação inclusiva ainda não está tão vista nas escolas públicas. Então a gente vai retomar aqui, terceiro parágrafo, digamos assim. Então, o primeiro a gente explica o tipo de pesquisa, o segundo coleta de dados, o terceiro a gente vem, né, com essa discussão aí, retomando a problemática do trabalho. Então, a problemática é essa e a partir desses dados, né, dessas coletas, concluímos, a gente não vai fazer a conclusão em si, mas a gente vai, assim, dar uma pincelada do que resultou aquela pesquisa, aquelas coletas, né? Baseado nisso, concluímos tal. Uma frasezinha de conclusão, tá bom? Por último, né, o pesquisador ali no quarto parágrafo deve realizar o fechamento de sua pesquisa, apresentar os resultados encontrados, respondendo à problemática e confirmando ou não hipóteses levantadas no início da sua pesquisa. Pode-se utilizar gráficos, tabelas, figuras, depoimentos, etc., para facilitar a condensação dos dados e o entendimento do leitor. E a fim, né, de desenvolver essa análise, a gente pode utilizar o registro fotográfico ou objeto de análise. Em alguns papers, né, vai aparecer esse tal de objeto de análise ou registro fotográfico, que no caso ele deve auxiliar na fundamentação da sua pesquisa, colaborando para o desenvolvimento do texto. Essa fotografia pode ser feita por você ou outro alguém, porém lembre-se de citar corretamente a fonte, caso isso ocorra. Para justificar sua escolha, é necessário inserir na pesquisa a descrição, o relato e a contextualização do registro fotográfico obtido na elaboração do seu artigo. Para esta ação é necessário informar o leitor sobre o local onde a fotografia foi tirada, com que finalidade e de que maneira ela corrobora com a sua pesquisa. Apresentar os objetivos da pesquisa e a relação com o registro fotográfico. Este item deve constar em materiais e métodos. Então, ali no finalzinho, né, dos nossos materiais e métodos, ali no quarto parágrafo por aí, você pode inserir uma imagem, que pode ser uma foto que você tirou, né, uma fotografia de algum ambiente. Como eu falei a vocês no primeiro vídeo, o paper deveria ser realizado uma prática, né, uma ida ao campo, e nesse campo você tiraria ali um registro fotográfico para representar ali a sua pesquisa, né, o objetivo da sua pesquisa. Porém, caso você não tenha essa possibilidade, você pode inserir uma imagem, um gráfico, uma tabela que corrobore ali com a sua pesquisa. Então, você vai inserir a imagem, você pode botar tabela 1, imagem 1, gráfico 1, adiciona um título para aquela imagem. Eu pego ali da internet, por exemplo, uma imagem ali mostrando a inclusão, uma criança com síndrome de Down em uma sala com alunos típicos. Então, imagem 1, a inclusão de alunos com síndrome de Down em salas de alunos típicos, por exemplo. Então, eu ia adicionar um título ali que explica aquela imagem, iria inserir a imagem, daí você vai colocar a fonte. Então, caso você tirou a foto, né, você coloca lá a sua fonte. Se não, se for a fonte da internet, você pega a fonte da imagem, coloca fonte disponível em, coloca o link, né, para que a pessoa, quando clicar, vá até a imagem, e acesso em, daí você bota a data, por exemplo, dia 26 de abril de 2023, que foi o dia que eu acessei aquela imagem. E após isso, a descrição. Então, você vai descrever a imagem, explicar aquela imagem, o que está acontecendo ali. Então, como eu falei, né, da criança síndrome de Down, então eu poderia contextualizar. A imagem representa, você pode elaborar melhor, tá bom? Mas a imagem representa a inclusão de uma criança com síndrome de Down, que é daí eu poderia explicar um pouco sobre essa síndrome, né? Que é uma síndrome tal, que dificulta bastante a aprendizagem da criança, porém, com a inclusão, isso, você vai explicar, né? Qual o objetivo que você quer demonstrar com aquela foto. E sempre baseando na sua pesquisa. Então, se eu estou falando sobre a educação inclusiva, né? Então, o registro tem tudo a ver. Então, porque sabemos da importância da educação inclusiva para essas pessoas que têm transtornos e síndromes e tal. Então, eu iria desenvolver ali a descrição da imagem, juntamente objetivando
a finalidade da minha pesquisa, tá bom? Como uma forma de comprovar a minha pesquisa. Ou, por exemplo, você poderia trazer uma tabela que compara a quantidade de alunos atípicos dentro de salas de aulas com alunos típicos. Daí, se fosse um índice muito baixo, né, você poderia discutir aí, ia mostrar claramente, né? Então, no gráfico acima vemos a desigualdade está evidente, pois nesse gráfico realizado pelo site tal, no tempo tal, ainda está assim. Daí eu poderia colocar uma tabela mais atual, que tivesse ali, né, com o mesmo índice, e vemos que com o passar dos anos isso não mudou. As crianças atípicas ainda continuam sendo excluídas, não estão sendo incluídas dentro das salas de aulas e tal. Então você pode desenvolver, né, uma discussão nesse objeto de análise, tá bom? Ele vai servir como base, para afirmar mesmo ali o objetivo da sua pesquisa. Daí você vai finalizar materiais e métodos, você deve apresentar os resultados encontrados. Então você vai fazer toda essa discussão e vai chegar a algum resultado já encaminhando para a conclusão, que será na próxima parte, tá bom? Da nossa série. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. É um pouco complicado, você só vai saber mesmo fazer o trabalho quando você sentar e botar a mão na massa, tá bom, gente? Por mais que eu explique, que eu falei a vocês, não é a mesma coisa de você realmente sentar ali, pegar seu caderno, ler a trilha da aprendizagem, tá, eu vou fazer isso hoje, então vamos lá, vamos pesquisar sobre, e é isso. Então você tem que sentar e botar a mão na massa. Não adianta ficar vendo só vídeo, não adianta ficar só olhando pro computador, tá bom? Tem que sentar e botar a mão na massa. Você vai ter um pouco de dificuldade ali no começo, principalmente no primeiro parágrafo, mas após isso você vai desenrolar, ó, e vai ficar ótimo o seu trabalho, tá bom? Lembrando, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se não, me chama no meu Instagram, que eu posso estar te auxiliando de alguma forma. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!